Então, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, terceira e última, de combinação e classificação. A primeira a gente viu britagem, na segunda a gente resumiu moagem, agora essa terceira entra na classificação. Então, primeira coisa que a gente vai falar sobre aí, né, o que é essa classificação? A classificação, ela vai fazer a separação por tamanho, vai classificar o material por tamanhos. Então, a gente vai ter principalmente ali o peneiramento, né? A operação de classificação a seco mais utilizada é a de peneiramento. A gente vai ter também classificação a úmido, porque na mineração a gente trabalha também com material úmido. Então, a gente viu que na britagem é mais feita a seco, e na moagem, ela vai ser comumente feita a úmido. Então, para classificar o material que veio da britagem, que está a seco, eu vou usar peneiras. Para classificar o material que vem da moagem, que está úmido, eu vou usar classificadores a úmido. Aí tem vários tipos. E aí vai depender de vazão, de granulometria, de porcentagem de sólidos, que é a quantidade de material que eu tenho ali naquela polpa, né? Se vocês se lembram aí, polpa é a mistura de material sólido, né, ou minério, ou rejeito, o que seja, mais água. Aí a gente tem as frações, que é uma quantidade de sólido para uma certa quantidade de água. Então vai ter porcentagem de sólido mais alta, mais baixa, dependendo da operação que a gente está trabalhando. Então a gente vai separar na classificação, pelo menos em duas frações com tamanhos diferentes. Né? Duas frações com tamanhos diferentes, eu vou ter uma mais grossa e uma mais fina dentro de uma comparação. A minha comparação ali a gente chama de malha, tá? Que é o tamanho da abertura que a gente tem na peneira, por exemplo. A malha da peneira, né, vai ser o tamanho da abertura dessa peneira. Aí o material que passar por ela vai ter um tamanho menor do que o dessa abertura, do que dessa malha, e o que não passar vai ter um tamanho maior. Né? Assim que eu classifico por tamanhos. Né? Eu tento, forço o material a passar por tamanhos pré-definidos. Tamanhos que eu já tenho, ok? E coloco ali, né, um tamanho medido, coloco ali a partícula passa ou não passa. Eu não vou pegar partícula por partícula e fazer a medição. É impossível. Então, a gente trabalha com comparação. Eu sempre vou ter algo maior ou menor que. Né? Não tem como eu te falar que todo material está do tamanho 10 milímetros. Porque eu não peguei um por um e medi. Eu fiz uma classificação. Aí eu pego uma peneira com abertura de 10 milímetros, passo esse material. Então eu sei que o que passou é menor que 10. Então ele não serve para mim. O que não passou é 10 ou mais. Tá? Porque o de 10 milímetros ele não vai passar sempre, ele vai ficar entupindo a peneira. Então a gente pega isso daí e faz ali, né, uma comparação de tamanho. Então aqui eu tenho maior que 10, certo? Então a gente vai falar primeiro do peneiramento, que é um dos primeiros classificadores que a gente tem por tamanho. Né? Então existe uma separação pelo tamanho e também pelo formato da partícula, o tamanho geométrico. Tá? Porque dependendo da forma que o material cai em cima da peneira, mesmo que ele tenha uma das dimensões menor do que a abertura, pode ser que ele não passe. Então é separação por tamanho e também por formato. Ok? A classificação vai ser aplicada em escala industrial, em faixas granulométricas mais finas. O que é faixa granulométrica? Granulometria é o estudo do tamanho do material. Então, quando eu falo, esse material está com a granulometria de 10 milímetros, significa que eu tenho um tamanho médio ali, né, das minhas partículas de 10 milímetros. Toda vez que eu falo granulometria, é medida de grãos, medida de tamanho. Então, a classificação vai ser aplicada na escala industrial para garantir que o meu material está fino o suficiente para conseguir passar pelas próximas etapas de concentração. Essa disciplina de combinação e classificação, a gente vê a questão da quebra do material,
através da combinação e da separação por tamanho através da classificação. Depois disso, que vem a concentração propriamente dita. Por enquanto, eu estou só separando material por tamanho. Eu não estou fazendo separação por classe química. Eu não estou separando ganga de mineral minério, não. Tá, ok? Até aqui eu só quebrei o material, só diminui o tamanho. E agora eu vou classificar, porque nas etapas posteriores, que vocês vão ver em outra disciplina que chama beneficiamento de minérios, né, que vai ser feita a concentração. Então, primeiro vem a diminuição e classificação, depois vem a concentração. Então, até aqui eu só separei por tamanho. Tá? No processamento mineral em meio fluido, o fluido que a gente utiliza mais aí é a água, né, que é o mais barato, é o mais fácil de se mexer, né, a gente consegue recuperar ela, consegue tratar ela. Tá? Podem existir outros meios fluidos, né, existem materiais aí que precisam trabalhar em um meio mais ácido, tem material que vai trabalhar no meio mais básico, aí vai ser água misturada com alguma coisa, ok? Mas no mais utilizado aí é a água pura mesmo. Se ela tem alguma alteração, vai ser devido ao próprio processo. Os equipamentos que utilizam a água ali para separar, né, para trabalhar, a gente chama de hidrosseparador. E os que não usam a água, que usam o ar, né, que é feita a seco, podem ser denominados de aerosseparadores. Então, a peneira vai ser um aerosseparador, enquanto o hidrociclone, por exemplo, vai ser um hidrosseparador. Né? O que a gente mais utiliza é isso, é peneira para trabalhar com britagem, ciclone ou hidrociclone para trabalhar com a moagem, porque ele vai trabalhar úmido. A classificação, a úmido, ela é aplicada a material mais fino, porque quando ele está muito fino, o peneiramento se torna ineficiente. Porque como ele é muito fininho, ele pode subir ali em forma de poeira, não vai passar. Ele pode agregar em outras partículas e não passar, ficar preso ali. Então, quanto mais fino o material, mais difícil a classificação. Então, eu preciso fazer essa classificação em meio fluido, que no caso é a água. Okay? Então, o peneiramento ele não vai ser eficiente para material pequeno. Aí existe, por exemplo, o peneiramento combinado, que é aquele que eu faço até uma certa granulometria a seco, o restante eu faço a úmido. Porque até um certo tamanho ali, a gente vai falar dessas peneiras aí, na peneira de 200 mesh, que é uma peneira relativamente assim média, o que passa vai ser separado a úmido. O que não passa vai ser separado assim. Ok? Em termos de processo de classificação que envolve água, eu vou ter dois tipos de produtos, certo? Que vai ser de tamanhos diferentes. A gente chama de fração. A gente não tem o tamanho correto, né, do material. Então, a gente tem uma comparação, uma fração de tamanho. O underflow, como o nome fala, underflow. Under é abaixo, flow é fluxo. Então, o underflow vai ser o que sai abaixo no meu classificador em meio fluido. Quem sai embaixo nesse tipo de classificador é o material mais grosso, certo? Porque vai ter efeito da gravidade, da força centrífuga, a gente vai falar mais para frente. O overflow é o que sai acima. O que sai acima, na classificação em meio fluido, vai ser as partículas mais finas, certo? Então, underflow são as mais grossas, em meio fluido. Overflow são as mais finas, considerando ali um meio fluido. Né? Por que eu estou frisando que é meio fluido? Porque no peneiramento vai ser o contrário. Tá? No peneiramento, que é feito a seco, vai ser o contrário. O que fica em cima vai ser o grosseiro. O que fica embaixo vai ser o fino. Aqui uma imagem, né? Mostrando como seria ali o. Deixa eu ajustar aí. A alimentação entra lateralmente, o classificador faz a separação, o que sai acima é o overflow de menor tamanho, o que sai abaixo é o underflow de maior tamanho. Os equipamentos de classificação,
são projetados para trabalhar o mais próximo possível da classificação ideal, que seria uma classificação com 100% de eficiência. Ok? Mas isso é impossível. Nada é 100% eficiente. Toda máquina, todo equipamento tem uma perda, certo? Perda energética, perda de partícula, perda de massa, né? E também tem a questão de tempo. Porque quanto mais tempo eu deixo o meu material no classificador, melhor é a classificação. Porém, na indústria, eu tenho que limitar esse tempo. Não tem como eu ficar 2, 3 dias esperando o material classificar, porque eu preciso produzir. Então, a gente trabalha com tempo mínimo, né? O tempo mínimo que é aceitável para aquele tipo de classificação. E vou mostrar para vocês se tem um gráfico, né? A gente tem um gráfico ali que mostra que a partir de certa quantidade de tempo, a gente não ganha mais tanto em eficiência, né? Aí fica ali entre 90% e 85%. Se eu deixar mais tempo, eu chego a 100. Só que eu tenho que deixar um tempo muito maior para chegar a 100. E 90 me atende. Os 10% é perda. 90 me atende. Então a gente trabalha muito aí nessa faixa. No tempo mínimo possível que me dê uma eficiência boa, que seja eficaz. Que seja efetivo ali para o meu processo, que vai me dar, né, mais benefícios do que malefícios. Um exemplo aqui de curva. Essa curva aqui, pessoal, a gente faz um teste em laboratório, certo? Para verificar o tamanho do material. Com esse material, com essa curva, a gente vai pegar e vai desenhar a curva que vai representar ali o comportamento daquela amostra, daquele material. Então, eu faço dentro do laboratório o teste com a massa mínima, bem pouquinha, certo? Construo a curva, separo ali em vários tamanhos, construo essa curva, aí essa curva me dá a base para o meu real, para o meu macro, para o meu industrial. Essa curva aqui, por exemplo, está falando o seguinte, está falando aqui, ó, na vertical, recuperação em massa do underflow, em porcentagem. Né? O quanto que eu recuperei para o underflow, ou seja, o quanto que desceu no meu equipamento, né? O tanto de partículas. E no eixo X, a gente tem ali os tamanhos, tá? Isso aí embaixo, esses valores aí D50, é tamanho de 0,2, 0,6. Esse gráfico aqui não tem unidade, mas são tamanhos. O que está marcado aí, esse ponto aí do D50, é um parâmetro muito importante que a gente utiliza, que é o tamanho médio, certo? Quando eu falo D50, eu estou falando do tamanho médio das minhas partículas. Não é o tamanho da amostra, né, 2 quilos. É o tamanho do grão, tamanho médio do grão. Então, eu olho nessa curva aí qual que é o tamanho médio. O tamanho médio é o tamanho de 50%, em que 50% do material é maior do que esse tamanho, né? E 50% é menor do que esse tamanho. Por isso que eu chamo de tamanho médio, ele está no meio. Então, quando falar, o material tem um tamanho médio de 10, significa que 50% do material é maior do que 10 e 50% do material é menor do que 10. Aí eu já sei mais ou menos como eu vou trabalhar, né? Como é que eu vou transportar esse material, qual que é a peneira que eu vou usar, né? A sequência de peneiras para fazer essa separação do material, certo? Na prática, por questão de ineficiência ali, né, a gente nunca atinge a condição de separação ideal, que é o 100% é difícil. Então, a gente trabalha o mais próximo possível, como eu estava falando com vocês. Ali falou do D50, que eu vou passar, essa parte aqui, né, é para calcular a eficiência do separador, a gente não vai utilizar. E aqui vai entrar agora nos classificadores a úmido, certo? A gente tem os classificadores horizontais,
que eles vão classificar o material por queda livre. O material é colocado, né, junto com o fluido e ele vai cair, né, uma certa altura ali, em um determinado tempo, a partir do seu tamanho. Partículas maiores tendem a descer mais rápido, enquanto as partículas menores tendem a demorar mais para descer. Os equipamentos que fazem esse tipo de classificação são divididos em cone de sedimentação, classificador mecânico e classificador espiral. O cone de sedimentação é um tipo de equipamento muito utilizado para fazer essa separação de sólidos e líquidos, ou seja, ele também faz desaguamento, além de separar por tamanho, ele também ajuda na retirada de água do meu processo para reutilização. Ele também é usado na deslamagem de minérios. O que é deslamagem? A gente chama de lama aquele material que está muito, muito, muito fino. Ele é um agravante no meu processo. Okay? Então, aquele material muito, muito fino, ele vai atrapalhar o meu processo. Mesmo que ele seja mineral minério, mesmo que ele tenha o que me interessa nele. Certo? Então, a gente precisa fazer a deslamagem. Lembra lá da moagem? Que a gente tinha que evitar a sobremoagem para não gerar muito fino. O material muito fino eu jogo fora. Lógico que, né, com o tempo, melhora nos estudos, na tecnologia, está sendo melhor aproveitado esse fino. Antigamente ele era todo descartado, né? Ia tudo para a barragem, porque não dava, não tinha como eu separar. Agora não. Agora a gente já tem processo que consegue recuperar finos, mas não são todos os finos, não é todo o processo que eu consigo recuperar esse fino. Tá? Então, né, a gente faz essa deslamagem por isso, para retirar o fino da indústria. De explicar de novo, Alisson, eu fiquei com dúvida nessa parte da deslamagem, por favor. Explica. A gente chama de lama o material muito fino. Essa parte você entendeu? Sim, entendi. Uhum. Então a gente utiliza esse cone de sedimentação para fazer a deslamagem, que é a retirada desse fino. Porque o fino, muito fino, ele atrapalha o meu processo lá na frente. Porque ele não vai conseguir separar de forma efetiva ali o que me interessa do que não me interessa. Certo? Então a gente retira ele, faz a deslamagem, retira os materiais finos dele. Aí eles serão mandados, né, para a barragem. Antigamente, todo o material que era considerado lama era mandado para a barragem. Hoje em dia, já existem processos que a gente consegue recuperar isso daí. Ou seja, que eu consigo concentrar, pegar esse material fino e trabalhar com. Certo? Certo, Então, aqui, agora ficou claro. Uhum, não, obrigada. nada. Aí, no cone de sedimentação, eu também posso usar isso. Né? Eu também posso usar ele para fazer essa deslamagem. Retirar o que é fino demais e deixar do tamanho que eu quero para a minha indústria. Ok? Segundo. Esses cones de sedimentação podem ser construídos de concreto ou de aço. Eles têm um local ali que vai coletar o material grosso, que como ele vai separar por densidade ali, né, e também por tamanho, o material grosso vai descer. Então ali eles vão afundar. Então no fundo eu tenho um lavador que pega esses materiais mais grossos e não deixa os mais finos ir para aquela parte de baixo. Enquanto isso, eu tenho a parte de cima, aonde eu vou recuperar o material mais fino, mais fino. Existem dois cones ali no espaço, então o mais fino vai transbordar pelas canaletas, né, e vai para o cone externo, o mais grosso vai descer ali no cone, porque ele é cone, acho que tem uma imagem, e vai ser recuperado embaixo. Então, o mais fino, a gente fala que a gente recupera por transbordo, que vai ser o material que é o overflow, que é o que saiu em cima, né, que transbordou desse tipo de classificador. Porque ele vai trabalhar com sedimentação. Então, vai sedimentar, ou seja, vai descer
o material mais grosso e o mais fino vai transbordar. Ok? Agora abre o meu slide, só deixa eu trocar que no meu tem mais imagens. Classificação, compartilhar. Aí. Deixa eu ajustar. Separador, underflow, eficiência. Outro tipo de classificador, pessoal, classificador mecânico. Esse daqui, ele já não vai agir somente pela gravidade, somente pela sedimentação. Aqui eu tenho uma espiral ou um equipamento que faz o arraste das partículas. Característica deles, normalmente eles são na forma de tanques ou bacias, né, e tem um funcionamento muito parecido. A diferença deles está na maneira como é retirado o underflow, podendo ser um transportador de arraste ou rastelo. É muito usado uma hélice. Eu tenho aqui na imagem. Essa imagem aqui é por arrasto, rastelo. E tem a hélice. Cadê a imagem? Um classificador espiral. Como é que ele funciona? Eu vou voltar aqui só para a gente pegar o esquema. Aqui seria uma vista lateral do meu classificador. Desse lado aqui. Ele é um tanque, então aqui fica água mais minério, mais mineral, certo? Até uma certa altura aqui, ó, vai ter água. O material mais grosso vai descer, enquanto o mais fino fica aqui, né, em suspensão na água. Esse F aqui é a minha alimentação, em inglês. A alimentação vai ser aqui, mas um pouco para baixo do meio do equipamento. Eu sempre vou ter uma quantidade de água aqui. Essa alimentação ela vem já em forma de polpa, ou seja, já vem aqui água e minério, não vem só minério, tá? E aqui ele vai movimentando esse rastelo aqui. Como o mais grosseiro vai sedimentar, vai descer, ele vai se acumular no fundo. Aqui. Para que serve o meu rastelo? Ele vai ficar movimentando aqui e vai puxar esse material mais grosso para cá. Aí ele vai sair aqui, ó, no underflow. Aí já entra aquela questão, né? Contrário. Não é igual, a gente fala, o under não vai ser sempre embaixo. Aqui, se a gente olhando, ele sai em cima. Mas o over é o transbordado. Então, o meu under, o que saiu aqui, o underflow, é o material mais grosseiro que vai ser arrastado, né, por esse rastelo. Ele fica rodando aqui, vai sendo arrastado aqui, eu vou ter um local para coletar esse material mais grosseiro. Enquanto o mais fino e a água ficam aqui em suspensão, vai sair por transbordo nesse lado de cá. A água vai transbordar junto com o material. Aqui, ó, tem até uma canaletazinha mostrando aonde que coleta esse material fino. Que ele vai transbordar e vai cair nessa canaleta e vai ser mandado para outro lugar. Aí depende da minha utilização para esse classificador. Se eu estou usando ele para deslamagem, essa aguinha que sai aqui é uma lama. É uma água com material muito, muito, muito fino. Então, isso daqui eu vou jogar fora. Tá? Se eu estiver usando ele para classificar por tamanho,
e eu tenho um tamanho assim que eu vou usar, o que vai sair daqui vai ser fino, né? E o que vai sair de cá vai ser grosseiro, em comparação com o tamanho que eu quero. Aí, se eu vou usar o grosso em alguma operação minha, eu pego o grosso. Se eu vou usar o fino em alguma operação, eu pego o fino. Se eu for usar os dois, só que em operações distintas, eu separo os dois aqui. Ok? Tá dando para entender? Ah, sim. Uhum. Eu tive dúvida naquele da deslamagem mesmo. Certo? Que mostrando, né, como é que ele funciona. Então, ele fala, a polpa é alimentada numa calha inclinada, que sedimenta no tanque, né? O rastelo puxa o material mais grosseiro que sedimenta, que fica embaixo, e o overflow, que é o material mais fino, mais leve, vai transportar por cima. A gente tem aqui, ó, o classificador espiral, que funciona da mesma forma. O que é a diferença? É essa hélice aqui. Essa hélice, ela fica rodando o tempo inteiro, como se fosse um parafuso sem fim, e ela vai arrastando o material que ficaria no fundo aqui para cima. Então, ela faz o trabalho que o rastelo faz. Enquanto o material fino transborda. Só que ele aqui nessa foto não pegou aonde tem o transbordo desse classificador espiral. O transbordo seria para cá. Mais para baixo aqui, ó, eu tenho um local de coleta. Aqui em cima, eu vou ter uma bacia, um tanque, alguma coisa, que vai levar o material grosseiro que saiu junto, né, aqui em cima, junto com a hélice. A hélice fica rodando. A gente não vê ela, assim, a gente vê só essa parte aqui dela. Porque o restante fica tudo coberto por água e material, ou seja, por polpa. Essa parte aqui fica toda encoberta por polpa. A gente só vê essa parte dela aqui de fora. Na CBMM tem um desses. Tem desse. Tinha na planta piloto antigamente. Não sei se ainda tem, mas antigamente tinha na planta piloto esse classificador espiral. Eu não sei que eu nunca fui lá na planta piloto, assim. Já fui só na usina, acho que na usina, eu já fui nas duas usinas, mas assim, entrar lá mesmo para ver o processo, assim, em si, não. Eu conheço só a usina 1. 2 eu entrei na 2. Na usina 1 não tem classificador. Pelo menos não tinha. Era hidrociclone. Né? Ah, Quando eu tive conhecimento lá, quando eu trabalhei lá, eles estavam trabalhando, testando o classificador espiral na piloto. tá. Uhum. Amanhã eu vou tirar essa dúvida lá. Tá? Perguntar aos meninos se na Pergunta. dois tem. Ah, não, eu E pergunto ao meu esposo aqui, ele trabalhou lá, ele deve saber. aí dessa, É. Uhum. aqui agora, ó, as vantagens e as desvantagens desse equipamento. Desvantagem, né? Uma desvantagem do equipamento. Perdão. Meu Deus. Uma das desvantagens do equipamento ali é a questão que eu preciso depois, né, de uma atividade, de uma operação para tratar o material que está saindo ali. Então eu vou ter mais custo. O que que eu preciso tratar o material que está saindo ali? Eu gasto muita água nesse processo, certo? E como eu vou pegar o meu transbordo ali, que é o material mais fino que subiu, ali vai ter água demais. Então, o que saiu ali, eu preciso de outra etapa para retirar a água, certo? Enquanto mais grosso, ele sai uma pasta. Não é tão difícil tirar a água dele. Agora, o mais fino, ele sai muito fino, né? E sai muita água. Aí acaba envolvendo ali outra etapa, né? O que envolve mais, né? E ele tem questão de manutenção, porque fica o tempo todo movimentando, eu tenho uma manutençãozinha dele ali, né? Por causa desse movimento. Todo equipamento que movimenta muito, dá muita manutenção. No caso dele, né, tanto de rastelo quanto de espiral, né, o que vai ter manutenção é a espiral e o rastelo está sempre movimentando. Aqui na caixa, né, onde fica o material mesmo, eu vou ter questão de desgaste. Tá? Desgaste devido à movimentação, devido ao material caindo.
né? Então eu posso ter até revestimentos aqui, porque senão eu tenho que trocar praticamente a caixa inteira. Eu já falei, são das hélices. Vantagem, né? Apresenta em relação ao classificador de rastelos uma vantagem de remover o material de uma forma mais eficiente, evitando ali, por exemplo, o retorno de material. Então, o rastelo ele pode acabar, né? Ele empurra o material, mas o material pode transbordar ali da altura do rastelo e voltar. Aqui no caso da hélice, da espiral, como ela vai rodando, ela vai girando, ela vai levando o material. Não tem como o material voltar. Porque se ele transbordar e pular para a hélice, a hélice está movimentando, ela vai levar. O classificador em espiral é normalmente caracterizado pelo tamanho do diâmetro da espiral. E o tamanho do diâmetro da espiral vai ser caracterizado como o tamanho do equipamento. Alimentação a gente já falou, funcionamento a gente já falou. Né? Aqui um diagrama detalhado de como ele funcionaria. Né? Aqui a minha hélice que fica rodando o tempo todo, arrastando o material. Né? Aqui eu tenho a minha alimentação. Deixa eu só pegar outra aqui que eu consigo riscar. Aqui eu tenho a minha alimentação. Aqui o material vai sedimentar. Então, o mais grosso vai descer, vai vir para cá, certo? E o mais fino vai ficar em suspensão. Ele vai transbordar com os mais finos, o mais grosso vai sair aqui, ó. Só que tá vendo que ele sai acima do nível da água? Então, aqui vai sair um material que a gente chama de torta. O que que é torta? Porque ele tem uma porcentagem de sólidos mais alta. Ele não vai ser tão fluido. Ele não vai ser tão cheio de água. Ele não é polpa. Polpa é mais água que sólido. Torta é mais sólido do que água. Só que sai o material em forma de torta. Okay? Enquanto aqui sai plano. Que é o tipo de polpa que é muita água, muita, pouco material. Eu queria ter começado com vocês pelo a seco. Exemplo das instalações, ó, algumas imagens aí do classificador espiral. E em operação. Meu esposo falou que lá na usina 2 não tem. Tá? Não tem também. Não. É só então lá no piloto, mesmo que eles estavam usando. Então aqui ele, ó. Aqui tem alguns exemplos. Esse aqui em Goiás, em Crixás, esse aqui era na Vale do Rio Doce, Minas. Esse aqui é limpinho, não estava instalado, não. Não fica limpinho assim, não. Aqui é porque ele não estava instalado. Né? Condições operacionais, essas condições serão definidas ali pela velocidade do revolvimento ou do arrasto, a velocidade da hélice ou do rastelo, a altura e inclinação da calha, né? Isso daí vai ser de acordo com o tempo de residência do material lá dentro. O que é tempo de residência? É o tempo que ele fica lá dentro. É igual no moinho. No moinho eu tenho um tempo de moagem. Aqui também eu vou ter um tempo do material descer. Esse tempo ele vai ser aumentado ou diminuído pelo tamanho do meu equipamento, pela altura da calha. Se ela é mais alta, o material tem mais tempo de classificar. Se ela é mais baixa, eu vou ter menos tempo. A inclinação é a mesma coisa. Se ele é mais inclinado, o tempo vai ser menor, que a velocidade que o material vai descer, que ele vai ter que descer ali, é maior. Então, quando eu tenho ele muito inclinado, eu não vou ter tempo para o material ficar ali dentro para fazer a classificação. Então, vai ser inversamente proporcional. Enquanto a altura da calha é diretamente. Como assim? Eu aumentei a altura, eu aumento o tempo. Diminuir a altura, diminui o tempo. Diretamente proporcional. Agora, a inclinação é inversamente. Eu aumento a inclinação, eu vou diminuir o tempo que o material fica lá dentro. Porque eu aumento a velocidade com que o material mais grosso vai descer. E a diluição de polpa ali é a questão da porcentagem de sólidos mesmo, a quantidade de água. Se eu tenho muita água, eu vou ter uma polpa mais diluída. Se eu tenho pouca água, eu vou ter uma polpa mais espessa. Aí eu vou trabalhar nas condições ideais, que é um tamanho médio, uma quantidade média, para que haja a separação.
que aconteça a separação. Adição da polpa, adição de ar. Ó, quero ir lá, hidrociclone. Isso daqui é muito aprofundado, não vai dar tempo da gente aprofundar, tá, pessoal? E já é cal, hidrociclone. Esse aqui é o hidrociclone. O que é o hidrociclone, gente? O hidrociclone é um classificador de tamanho, certo? Que é muito, muito, muito utilizado na indústria. 90% dos moinhos, depois do moinho, tem um hidrociclone. Porque o funcionamento dele é muito simples. Ele não tem partes rotativas, ele não movimenta, ele fica quietinho, paradinho no canto dele ali. O movimento que acontece dentro dele, ele é proporcionado pela alimentação do material. Como assim? Ele vai ser, né? Ele tem um formato, a primeira parte dele aqui é cilíndrica, é essa parte aqui. É um cilindro, depois ele tem um cone, parte côncava. A minha alimentação é na lateral. Aqui eu venho com uma polpa sob pressão. Okay? E ela vai entrar aqui de uma forma que ela acompanha a configuração do meu ciclone. Ele entra aqui rodando, digamos assim. Essa alimentação ela não é retinha, ela acompanha a circunferência do meu ciclone. Então aqui, depois daquilo ali atrás, esse cano de alimentação ele dá uma entortada. Então, como entra sob pressão, ele vai entrar ali e já vai bater nas paredes e tender a girar. Porque o meu ciclone é cilíndrico. Isso aqui está mostrando ó, a movimentação que a polpa faz lá dentro. Vai rodando. Igual quando a gente abre o ralo do tanque, né? Não faz uma espiral a água descendo, né? Faz tipo um redemoinho ali, a gente abre ali a estampa do tanque, desce. É isso que acontece aqui dentro. Só que a gente aumenta esse efeito pela pressão da água, que está sendo alimentada aqui. Tanto que aqui em cima, ó, tem um manômetrozinho para medir a pressão. Que a pressão vai ser uma das nossas variáveis. Então, entrou ali sob pressão, o material vai fazer esse movimento. Esse movimento espiral aqui. Durante esse movimento, vai ter a ação de algumas forças físicas, né? Que é a centrífuga e a centrípeta. O nome é feio, mas vamos lá. Centrífuga. Lembra da máquina de lavar roupa? Centrífuga é aquela força que manda, né, as partículas, os corpos para fora. Vai fugir. É a máquina de lavar roupa. Quando você coloca ela para centrifugar, você abre ela, as roupas estão todas acumuladas nos cantos. A força centrífuga é a que joga para fora. A centrípeta é a que puxa para dentro. Aqui a gente trabalha com a força centrífuga. Como ele faz um movimento circular aqui dentro, ele vai ter a ação dessas forças. Ok? Até aqui tudo bem? Professor, o que essas forças têm a ver com a ação? É uma força que vai fazer diferentes ações nas partículas. As partículas maiores vão sofrer mais com essa força. As partículas menores vão sofrer menos. Então, o que vai acontecer ali dentro? As mais grossas vão para fora. Vão bater nas paredes do ciclone. As mais finas vão ficar mais ou menos ali no meio. Aí eu consigo separar. Certo? Igual na roupa, dentro da máquina. As roupas mais grossas costumam ir mais para fora. As mais finas costumam ficar mais para dentro. Acontece isso no ciclone. O ciclone parado. Ele não roda, diferente da máquina de lavar que roda. Ele fica paradinho. Devido a esse movimento, o material mais grosso vai descendo pelas paredes aqui, né, batendo nas paredes e sai aqui embaixo. Que é o nosso underflow, que é o que está embaixo e mais grosso. Ok?
E os mais finos, o que que acontece? Devido a esse movimento ali, a gente cria ali internamente uma diferença de pressão, que faz com que entre um fluxo de ar aqui, naturalmente, tá? Não tem injeção de ar. Eu tenho um fluxo de ar aqui natural, que vai passar arrastando as partículas que estão no meio. Essas partículas que estão no meio são as mais finas. Então ele arrasta as mais finas que vão sair por cima, que é o meu over. Lembrando que o moinho não mexe, isso daí acontece tudo ali dentro pelo movimento que a polpa está fazendo. Por isso que ele é muito utilizado. A manutenção dele é relativamente baixa, porque eu não tenho partes móveis. Não significa que eu não tenho manutenção, tá, pessoal? Porque como entra polpa sob pressão, isso daqui desgasta muito essa entrada. E também as laterais do ciclone. Por causa desse movimento que o material vai passando, ele vai raspando ali ao redor do ciclone. Então, aqui por dentro ele vai corroendo. Aí, o que que é feito? Coloca revestimento aqui dentro. Revestimentos emborrachados. Aí eu não preciso descartar o cone inteiro, o cilindro, o ciclone inteiro. Eu retiro só o revestimento, igual faz com os moinhos. Entenderam o que que acontece ali? Então, o mais grosseiro vai ser arremessado para as paredes, vai descer, porque o ciclone ele é cilíndrico e depois cônico, vai sair aqui embaixo, no underflow. Então, o underflow ele vai ser material mais grosso e, consequentemente, menos água. Essa movimentação cria uma diferença de pressão que faz com que o ar, né, tenha uma correnteza de ar aqui no meio que passa arrastando a água que está ali no meio, mais as partículas finas. Vai sair no meu over. Meu overflow, então, ele vai ter mais água e material mais fino. Enquanto o meu underflow vai ter material mais grosso e menos água. Então, por isso que o hidrociclone é muito usado. Que além de separar por tamanho, eu consigo fazer ali uma espécie de desaguamento, de retirada de água para recuperação. Porque como em cima sai mais água, ali eu consigo pegar mais água para recuperar. Embaixo já vai ser meu material. Coloco ele depois do moinho, porque, né, eu vou separar. O que talvez está do tamanho que eu quero sai no over. O que não está vai sair no under. Aí o underflow ele volta para o moinho, dependendo do circuito. Em alguns circuitos acontece isso. Porque como ele não está do tamanho que eu quero ainda, ele volta o moinho para moer de novo. Aí, enquanto ele não está do tamanho que eu quero, enquanto ele não sai no over, ele não para de rodar lá dentro. Eu chamo de carga circulante. Ok? Depois eu vou pedir para a tutora mandar para vocês um vídeo lá no grupo de um hidrociclone, tá? Que é um hidrociclone didático. Ele é todo transparente, aí eu filmei, dá para ver a movimentação da água e do material ali dentro. Só que eu filmei com o celular, a filmagem não está muito boa, aí eu peço para ela mandar para vocês. Que ele é um hidrociclone só para a gente ver a movimentação lá dentro. Ele não faz separação, ele não é industrial. Ele é didático mesmo. Aí vocês conseguem ver direitinho a movimentação. Aí eu peço para ela mandar lá no. Tranquilo até aqui? Uhum, tá. Obrigado. Aí, acabou. Essa aqui acabou. Não acabou a aula, não. Só o hidrociclone. Né? O hidrociclone ele é muito usado. Eu vou ter hidrociclones de vários tamanhos. Aí eu tenho ciclones de 10 polegadas de diâmetro, eu tenho ciclone de 1 polegada. Aí depende do meu material. Se o material é mais grosseiro, eu vou precisar de um ciclone de dimensões maiores. Se é um material mais fino, eu posso trabalhar com ciclone de dimensões menores. Na indústria não vai ser um só, vai ser uma bateria de ciclones. Tá? Porque um só, pelo tamanho dele, ele é eficiente. Só que um só, os pequenininhos, é pouco material. Enquanto a usina roda ali com toneladas e toneladas, né, um só não dá conta. A gente vai ter vários, vai ter baterias de ciclones, de hidrociclones. Eu falo ciclone, mas é porque os dois
estão corretos, tá, pessoal? Tem um videozinho no YouTube que eu vou mandar também para vocês. Vamos agora para a classificação a seco, porque senão não dá. Vou trocar o slide. Vai ser principalmente peneiramento. Só um momento que eu vou trocar a tela. Aí é único, né? A gente vai assim. Vai chamar peneiramento, a gente vai ver tudo, tá, pessoal? É só peneiramento. Vocês Então, vamos usar o peneiramento, pessoal. O peneiramento, né, ele é o principal meio ali de classificação a seco. O que significa a seco? A seco é que o material não foi molhado, não está em forma de polpa. Ele tem uma umidade natural, que eu tenho que controlar ali, porque se ele for úmido demais, ele agarra na peneira e não passa. Tá? Mas eu não sequei ele antes e eu não coloquei água, né? A umidade natural. Se ele estiver muito úmido, eu não consigo fazer o peneiramento. Aí sim eu vou precisar de secar ele. Ou fazer o peneiramento a úmido, tá? Existe o peneiramento a úmido. Mas o mais utilizado industrialmente falando é o peneiramento a seco. Bom, o que é o peneiramento? Né? Se vocês pensarem numa peneira, uma peneira é uma sequência ali de aberturas, aonde passa um material que é mais fino que a abertura e fica em cima dela, o que é mais grosso. Igual peneira que a gente trabalha em casa. A gente peneira ali um suco, alguma coisa, né? Ou pedreiro usa a peneira para separar a areia grossa da areia fina. Aí isso daí é peneiramento. É uma classificação ali em meio ar, né? Acho que é no ar. Nessas peneiras, a gente tem uma superfície de peneiramento, que é onde estão as aberturas. Essas aberturas podem ser através de malhas com fios trançados, pode ser chapas perfuradas, né? Ou pode ser, por exemplo, barras de aço, né? Barras de metal, né? Dispostas lateralmente, que faz com que essas superfícies aí sejam quadradas, ou retangulares, ou até mesmo redondos.
A gente utiliza muito malha quadrada, ok? E a gente trabalha com uma medida que é mesh. Esse mesh aqui, ó, é a quantidade de aberturas que eu tenho em 1 polegada. Então, quanto mais mesh tem, menor é a minha abertura. Ok? Então, assim, se eu tiver, né, 3 mesh, significa que dentro de 1 polegada eu tenho linear, tá? Linha reta, eu tenho 3 aberturas. Se eu tiver 10 mesh, significa que dentro de 1 polegada eu tenho 10 aberturas. Então, se é o mesmo espaço, num local eu tenho 3, no outro eu tenho 10, então a de 10 vai ser uma passagem menor. Então, quanto mais mexe, menor a abertura. Quanto menos mexe, maior a abertura. O símbolo de mesh é o hashtag, joguinho da velha, cerquilha, não sei como é que vocês chamam hoje em dia. Quando eu aprendi, era joguinho da velha. Né? Hoje em dia é hashtag. Então, é aquele sinalzinho. Então, quando vocês verem uma peneira escrito lá, 200, hashtag, é porque tem 200 aberturas em 1 polegada. A gente tem peneiras de vários tamanhos, tem de 1 mesh, que é a de 1 polegada, até, né, 425 mesh. 425 aberturas em 1 polegada. Ela parece um tecido, de tão fininho. O material que passa nela é muito fino. E a gente trabalha dentro de uma série, que é chamada de série Tyler. Essa série de peneiras, ela traz a quantidade de aberturas padronizada, né, através de um cálculo ali de progressão geométrica, e ele usa ali e faz uma série de peneiras. Então não vai ser 1, 2, 3 mesh. Não segue assim, tá? Ela segue em numeração, ali uma numeração diferente, que foi calculada através de uma progressão geométrica com razão raiz de 2. Mas não se preocupe. É só lembrar que não é seguidinho. Né? Eu não vou ter 1, 2, 3, 4. Sei lá, 200, 270, depois 300, 325, 400. Tá? Não vai seguir assim, retinha, certinha, não. Na mineração, tá? Porque não é usado peneira somente na mineração. Por que a gente trabalha com essa questão do Tyler, com essa questão de mesh? Para poder fazer as curvas granulométricas, que é aquele gráfico com os tamanhos. Que a partir dali eu consigo, né, estimar porcentagens passantes e retidas, tamanhos de material maior ou menor que aquelas aberturas. Então, existe esse padrão para a gente da mineração para fazer essa análise. Na construção civil, eles têm mais peneiras que a gente, que a gente trabalha com uma quantidade menor de peneiras do que na construção civil. Na construção civil, eles não seguem a série Tyler. Logicamente que tem algumas peneiras que batem as aberturas, mas tem umas que não. Na construção civil, você vai ter de 40 mesh, 40 aberturas por polegada. Na mineração, a gente não encontra dela. 40, a gente tem 42. Que é, né, seguindo essa progressão geométrica, né, para fazer aquela curva para ela dar certo. Tanto que aquela curva lá, ela não é em escala normal, ela é em escala logarítmica. Né? O que, que é isso? Embaixo ali está em log. Porque se eu fosse fazer ela em escala normal, não ia ter uma curva, eu ia ter uma reta, né, inclinada, e seriam os valores muito longe uma das outras. Eu teria uma curva muito grande, que eu ia ter que ter vários tamanhos ali. Então a gente joga em log, porque aí você aperta ela, faz ela ficar mais próxima ali, aí faz o desenho que parece um S. Né? Ali ia ser uma linha, mas não seria completamente linear, tá? Que ela tem umas variações. Então joga ela pro log. Mas aí não. Aqui um exemplo, pessoal, ó, dos mesh. Aqui vamos dizer que essa parte aqui, ó, esse tamanho aqui é 1 polegada. Na peneirinha do meio aqui, ó, dentro de 1 polegada, eu tenho 8 aberturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então essa peneira é de 8 mesh. Aqui, eu tenho quantas aberturas? Se eu contasse ali, ó, a gente pode falar que é 2. Aqui eu tenho metade, aqui eu tenho metade, aqui eu tenho uma inteira. Com 2 mesh.
Aqui já seria uma quantidade maior de aberturas, tá vendo? Quanto mais mesh, menor a abertura. Uma partícula que passa aqui, não vai passar aqui. Aqui ela vai cair. É a mesma coisa, a que passa aqui, não vai conseguir passar de cá. Aqui tem quantas aberturas? Onde quanto? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 10, 11, 12 aberturas. Então aqui seria 12 mesh. De cá seria 8 mesh. E aqui 2 mesh. Só para ver para vocês, só para vocês verem a diferença de mesh para abertura. Mais um exemplo aí, ó. 5 mesh e 8 mesh. Ó, isso aqui, assim, tá com símbolo de outra escola, porque eu dou essa mesma disciplina em outra escola também. Então aqui, ó, a nossa tabelinha. A tabelinha Tyler. Aqui a quantidade de aberturas, ó, e aqui a abertura dela. A análise granulométrica, pessoal, ela é feita em laboratório através de peneiras padronizadas. Elas têm esse formato arredondado, a gente olha, né, ela parece uma marmita, as marmitas antigas, diâmetro de 20 centímetros, ok? Para que sejam colocadas nesse peneirador e faça a análise granulométrica. Essa análise granulométrica ela vai ser feita como? É uma série de peneiras de tamanhos diferentes. Em cada peneira fica uma quantidade ali presa, que a gente chama de retido. O que fica em cima da malha, retido, que não passou. O que fica embaixo é passante, passou. Aí depois que eu faço o peneiramento, eu pego cada fração dessas aqui e peso. Aí eu vejo quantos por cento do material ficaram presos em cada peneira. Assim eu consigo construir aquela curva. E através da quantidade que ficou ali, eu sei a quantidade que é maior. Então eu jogo ali no eixo X, no eixo Y, porcentagem passante, porcentagem que passou em cada peneira, e no eixo X eu coloco o tamanho. Essa peneira que for de 1 centímetro, digamos assim. Então, o que ficou preso nela é maior do que 1 centímetro. O restante passou, aí eu vou marcando lá. Aí faz aquela curvinha. Aí fazendo aquela curva, eu tenho um parâmetro. Que eu faço essa teste aqui, gente, no máximo com 500 gramas de material. Depende do material também. Mas o máximo que a gente trabalha é 500 gramas para fazer esse teste. Coloca ali a série de peneiras, costuma ser uma 7, mas não é padrão isso daí não, tá? A gente pode ser mais. Por que a gente fala que é 7? Por causa do peneirador. O peneirador costuma caber 7. Porque aí você não precisa ficar peneirando 2, 3 vezes. Mas se você precisar de uma distribuição maior, você faz primeira parte ali, né? Vai fazendo de 500 em 500 gramas e depois vai repetindo. Aí faz esse teste aqui, e aí você consegue fazer ali um mapeamento da amostra, de tamanho da amostra. Que é a forma de falar, que aí eu sei lá na usina qual que é o tamanho que está rodando. O tamanho que está aparecendo. Aqui alguns peneiradores, ó, esses dois aqui é a seco. Eu coloco o material aqui eu coloco uma tampa, bem fechadinho, bem vedadinho, e aqui ele é um vibrador, né, que vai vibrar essas peneiras para que faça a separação. Esse daqui, também pode ser usado a seco, mas ele é mais usado a úmido, porque ele é suspenso. Aqui embaixo eu coloco um balde para coletar o material, porque o material que vai descer aqui vai ser a água com material. Aí aqui eu alimento o material mais água, pode ser já em forma de polpa, ou coloco o material e vou jogando água, aí a água vai ajudando a passar. Esse motorzinho aqui dá para esse conjunto o movimento de vibração também, para poder acontecer o peneiramento. Se eu deixar ele parado ali, ele não vai peneirar. Okay? E não é ninguém que fica lá sacudindo, a gente tem o peneirador. Então esse aqui pode ser usado a seco. Diferença quando ele é a seco. Aqui eu tenho que colocar uma tampa, aí tá vedada, e aqui embaixo eu vou usar um fundo fechado, que eu vou coletar o que passou aqui da última peneira, vem para cá. No caso, quando for a úmido, aqui embaixo eu coloco uma espécie de funil, ou é aberto.
Embaixo eu coloco um balde para coletar, porque ali o que passar vai ser com água. Ok? Aqui é a massa, não vou passar isso aqui para vocês. Aqui é a tabelinha também, eu não vou passar essa parte para vocês. Aqui já é análise granulométrica. A gente vai passar isso aqui para demorar umas 3 horas. Vou pegar a curvinha. Aqui, pessoal, é o exemplo de uma curva granulométrica. Quantidade aqui, ó, retida acumulada pelo tamanho da abertura. Se eu olhar aqui no 50%, ó, eu bato aqui na curva, nossa senhora, eu olho aqui o tamanho. Quase 1.000 decibéis. Então, com aquelas peneirinhas lá, eu faço as medidas e coloco aqui nessa máquina. Essa tela, as peneiras. Peneira. Tamanho, a gente já falou. Peneira, então, vai fazer separação por tamanho. Peneiramento, a gente falou deles, ó. Classificação em meio fluido, quem são. Peneiramento, eu tenho vários tipos de peneira. O princípio de funcionamento é praticamente o mesmo, que vai diferenciar ali é o formato dela, né, e a operação. A separação por tamanho, os nossos produtos, a gente tem o undersize e o oversize. É o contrário da classificação em meio fluido. O under continua sendo embaixo e o over em cima. Porém, o under, que sai embaixo, aqui nesse caso, é o material mais fino, porque é o que passou pela peneira. E o over, que é o que fica retido ali, é o que fica retido, é o que não passou pela peneira. Então, ele é o contrário lá do ciclone. O ciclone, o under é o mais grosso e o overflow é o mais fino. Aqui, o undersize é o mais fino, que passou na peneira, e o oversize é o mais grosso e não passou, retido. Size ali é tamanho, undersize é tamanho abaixo da malha, vai sair embaixo. Oversize é maior, tamanho acima. Então, tamanho acima da abertura da peneira. Então, ele não passa, é retido. Né? Cada partícula tem apenas duas possibilidades, ou ela passa ou ela não passa. Aqui uma imagem de uma peneira, ferramenta industrial, essas aqui são as partículas que ficaram retidas. Ou seja, o oversize, por que que elas ficaram retidas? Olha o tamanho dela, olha o tamanho da abertura. Não passa. Entende? Okay. Então aí lá no peneiramento industrial, essas partículas aqui vão para um lado, são coletadas em um local, o que desceu aqui, que passou, que é a menor, é coletado. Abaixo ali vai para outro. Classificação. Só um momento. Questão de tamanho, pessoal. Eu tenho o tamanho da abertura e eu tenho vários tamanhos de partículas. Aqui, ó, eu tenho uma partícula que tem um tamanho maior que 1,5 a abertura. Essa aqui é lógico que não passa. Okay. Essa daqui eu tenho ela com um tamanho maior que metade da abertura, mas menor que a abertura. Então ela pode passar, pode não passar, depende da forma que ela caiu em cima da peneira. Aqui eu tenho ela bem maior, então, eu tenho ela entre o tamanho da abertura e 1,5 vezes o tamanho da abertura. Vai passar. Essa de baixo aqui, ó, eu tenho ela menor que metade da abertura, então ela passa. E essa daqui aqui é muito menor que a abertura da peneira, então ela vai passar.
Tipos de malha. A gente tem as grelhas, que são barras metálicas dispostas paralelamente, e o material vai passar entre essas barras, parece um mata-burro, utilizado muito em boca de britador, em ponto de alimentação. Então, coloca ela ali, e aí ela já dá uma separada. O material mais fino que ela passa, o mais grosseiro fica. Ela pode ser estacionária ou vibratória, né? Ela pode ficar só ali para fazer a separação, ou ela pode ter um mecanismo de vidro. E ela pode ser inclinada ou completamente horizontal. Inclinada ajuda o material a descer sobre ela. Horizontal é quando eu já alimento diretamente nela ali. Nesse caso, eu terei pouco material maior do que ela para ficar retida. A maioria vai passar. A abertura dela é maior, varia ali ó, entre 10 a 50 milímetros. Ou seja, de 1 a 5 centímetros. Não é um tamanho pequeno em comparação com as peneiras. Não, mas 1 centímetro é pouco. Mas em comparação com as peneiras são menores que 1 milímetro. Peneira menor que 1 milímetro. E elas podem ter uma inclinação aqui entre 0 e 50 graus. As grelhas são tipos de malha. Aqui um exemplo das grelhas industriais. Essas daqui são inclinadas. A inclinação ajuda no quê? No movimento do material sobre ela, que é um material que vai passar aqui, né, por gravidade. A gravidade vai arrastar ele. Ele vai passando aqui. A gente tem peneiramento a úmido e a seco, industrialmente falando também. As grelhas a gente já falou dela, as peneiras. Peneira DSM. Essa peneira ela é uma peneira praticamente vertical. E o material, gente, ele é alimentado por aqui. E ele é arremessado igual no ciclone. É uma polpa, você joga. Esse tipo de peneira é uma peneira a úmido. E a malha dela é meio arredondada, certa concavidade, para ajudar o material a descer. O que não passa vai ser recolhido aqui nessa caixa aqui de baixo. O que passa é recolhido aqui embaixo em outro compartimento. Um tipo de peneira. Peneira Trommel. Peneira rotativa. Essa daqui é bem interessante. O pessoal usa muito ela na dragagem, que é onde retira areia de rio. Como é que ela funciona? Ela gira, ela roda, aqui tem um motor aqui, ó, faz ela rodar, e a gente alimenta ela no meio, joga o material aqui dentro. Aí ela vai girando. Com esse movimento de rotação, o material vai passando por essas aberturas aqui, ó, e o mais fino passa, o mais grosso fica aqui. Por que que usa ela muito em draga? É muito em operação de dragagem, de retirada de areia de rio. Porque junto com a areia vem galho, vem pedra, vem muita coisa. Aí passa por ela que esses materiais aqui, ó, galho, pedra maior, fica retida e a areia passa, fica passante. Aí eu consigo separar a areia para vender das impurezas ali, dos galhos, das pedras, dos pedaços maiores que saíram. Usa ela também na boca do moinho, para segurar ali, por exemplo, um eventual pedaço de barra que saia, uma eventual bola, e usa ela tá na boca do moinho. Aí ela gira junto com o moinho. Aí passa para poder cercar. Se quiser sair alguma bola, alguma barra do moinho, cerca aí nessa peneira tromba, ou peneira rotativa. Aqui um exemplo, aqui é um moinho, e aqui é a peneirinha tromba. Peneira vibratória, ela é muito utilizada, tá, pessoal? Vocês já devem ter visto aí na peneira todos. Ela pode ser inclinada ou não, é mais utilizada inclinada. Ela vai ter aqui, ó, na lateral dela, amortecedores, né, molinhas que ajudam ela a amortecer um pouco, e ela tem um movimento de vibração. Essa daqui, pessoal, ela tem 3 malhas. É como se fosse 3 peneiras, uma em cima da outra.
Nesse caso aqui, eu vou fazer uma separação por mais de um tamanho. Eu vou ter aqui 4 produtos. Como assim 4 produtos? O que não passou nessa primeira malha, o que passou, mas ficou retido na segunda malha, o que passou da segunda malha, mas não passou na terceira malha, e o que passou em todas as malhas. Esse tipo aqui, a gente chama ela de peneira, né, com mais de um deck. Cada malha a gente chama de deck. Caso essa peneira aqui é uma peneira de 3 decks. Ela tem 4 produtos. A quantidade de produtos é sempre a quantidade de malhas ou decks mais um. Uma peneira que tem uma malha só, ela tem 2 produtos, que é uma malha mais um produto. A peneira de 2 malhas, de 2 decks, vai ter 3 produtos. 2 malhas mais um produto. Porque cada malha vai gerar um retido e eu vou ter a passante de todos. Por isso que é sempre a quantidade de decks mais um. Ok? Mais uma imagem das peneirinhas. Ó. Ela pode trabalhar assim com a úmida. Essa daqui é a inclinada. Mais uma imagem dela, né? Essa imagem ela é interessante que dá para ver as malhas. A primeira malha é uma malha mais grosseira, a malha intermediária e a malha final, que é a malha mais fina. Peneira tipo banana, que é uma peneira modular. O que essa peneira tem de diferente das outras? Ela é montável e desmontável, e cada pedacinho dela, né, vai ser isso daqui, ó. Aí a gente encaixa a outra peneira aqui com as mesmas malhas. O que eu mudo nela? Inclinação. Eu vou montando ela e vou ter inclinação diferente, ó, aqui na imagem. A primeira parte da minha peneira eu tenho uma inclinação maior de 30 graus. Então vai favorecer a velocidade das partículas descendo. A segunda parte da peneira, segundo módulo da peneira, tem uma inclinação de 20. Então eu já reduzo a velocidade, né, para aumentar o tempo de exposição da partícula. A terceira já tem uma inclinação de 10, uma inclinação menor. Quem chegou aqui já é um material que é mais grosso, não tem jeito. Porque o mais fino, ele já foi passando. Os mais grosseiros vão adquirir uma velocidade maior nessa primeira parte da peneira e a velocidade vai se manter o restante. A mais fina não vai pegar tanta velocidade, mas ela já vai começando a passar aqui pelas aberturas. Como ela tem uma velocidade menor, ela tem mais chance de passar por essas aberturas. A mudança de inclinação meio que freia ela para ela também poder passar. Então aqui embaixo vai sair praticamente só as grosseiras. As finas já vão ter passado nessas duas primeiros módulos aqui. Aqui, né, como ficaria a configuração da peneira tipo banana. E aqui uma imagem de uma industrial. Essa aqui só tem um módulo. O restante ali, pessoal, é cálculo. É cálculo de eficiência de peneira e tal, a gente não vai adentrar nessa parte aí. Quando que eu uso peneiras? A gente pode usar a peneira antes do britador, certo? Quando eu faço isso, eu estou aliviando o meu britador em questão de carga. Porque se eu passo numa peneira antes, o que já está fino, eu não jogo no meu britador. Okay? Então, o meu britador não vai sofrer sobrecarga. Também posso utilizar a peneira para escolher produtos para os britadores. Como assim? Eu boto uma peneira de um tamanho ali, em que os materiais maiores que ele, retidos, vão para um britador maior, enquanto os menores vão para um britador menor. Então, vocês vão sempre ver aí peneiras
na mineração junto com o britador. Eu falo na mineração, porque tem outras etapas do processo que já não é mineração mais, já não é concentração mais, não é beneficiamento mais, que também usa peneira. E não é somente na mineração que a gente usa peneira. Então, a maioria dos casos, a peneira é usada com britador. Posso usar a peneira mais para frente em outro processo, mas a maioria dos casos ela vai estar com britador. E ela faz também aquela questão do circuito fechado. Igual faz o ciclone com o moinho, a peneira vai fazer com o britador. Como é que eu preciso falar de peneiras para você? Peneira também tem um desgaste grande. As telas dela, né, a maioria das vezes são feitas de aço, mas, né, tem alguns materiais que não podem ser de aço, então elas são de polímeros ali, e o desgaste vai depender do material que está utilizando sobre ela. Né? A questão dos materiais ferrosos ali dá um desgaste maior das peneiras. Os não ferrosos dá um desgaste menor. Aí depende do material, depende da temperatura que esse material chega, tá? Eu vou escolher essa malha. Pode ser malhas feitas de polímeros ou pode ser de metais. A gente pode ter malhas emborrachadas também, que a gente chama de deck de alívio, é aquele antes da peneira mesmo, a gente coloca uma tela de borracha para amortecer um pouco a pressão que o material cai. A gente utiliza a peneira muito ali em locais inclinados, que o material possa chegar por gravidade e cair sobre ela, porque o material ali está seco, não tem como eu bombear ele na maioria das vezes. Então, quem faz a movimentação para o material passar na peneira é a própria gravidade. A vibração da peneira é só para fazer o material ir pulando sobre ela. Porque se eu não tivesse vibração, eu teria peneiramento. Só que eu teria que ter uma peneira muito grande e inclinada. Né? Porque aí o material ia descer por gravidade e ia passando. A vibração, ela diminui o tamanho da peneira, o tamanho útil dela, digamos assim. Consigo diminuir a dimensão da peneira e deixar ela eficiente. E aí a vibração faz com que o material volte. Ele vai dando pulinhos ali, vai voltando sobre a peneira para poder passar pela classificação. Ok? E eu acho que é isso, pessoal. Já falta agora alguns minutinhos. Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Não, essa parte agora foi mais tranquilo. Então, pessoal, boa prova para vocês semana que vem. Obrigado, Arthur. Qualquer dúvida vocês tiverem, pode estar me mandando. E eu vejo vocês no próximo módulo. A prova vai estar tranquila. Então, eu vou tentar colocar mais questões sobre moagem, que é o que tem mais na apostila, mas eu vou colocar uma de classificação e uma de britagem. O slide eu mando para tutor e vou mandar também alguns vídeos para ela passar para vocês. Muito obrigado, pessoal. Né? Se eu não ver vocês, até o próximo módulo. Boa noite. Tchau, obrigada, viu, Alisson? Boa noite. Boa noite, Arthur. Até mais.